Bom dia. Quer dizer, não sei que hora vocês estão vendo essa aula, né? Então, olá, pessoal. Primeiro, parabenizar Tice pela proposta, Tiziana Belmonte, e agradecer, né, o convite de vir cá falar para vocês de um tema que muito me interessa, que é o tema da interseccionalidade. Eu sou Kalena Oliveira, mais conhecida como Kala Oliveira. Sou professora de História, com graduação e especialização em História pela UESC e mestrado em História pela UNEB. Coordeno o projeto Ondas da Leitura, na Secretaria de Educação de Ilhéus, e sou autora publicada em algumas coletâneas e no livro, né, o primeiro livro solo, que é o livro aqui, O Céu de Carol. Hoje eu vim falar sobre interseccionalidade e trouxe essa imagem aqui que a gente poderia pensar, olhar e pensar em várias palavras, né? Olho para essa imagem, vejo diversidade, união, harmonia, né? São várias as palavras que podem surgir aí a partir dessa imagem, quebra de padrão, né? Mulheres gordas, mulheres negras, mulheres com deficiência, necessidades específicas que precisam ser atendidas e tal. Mas nem tudo é harmonia nessa história, obviamente, né? As diferenças, elas trazem muitos desafios. E a interseccionalidade é um conceito que ele vai surgir de uma necessidade de amparar as especificidades de mulheres que são negras. Porque vem cá comigo, ó. Nos anos 30, a gente tem a primeira onda do feminismo, né? Que busca a equidade entre homens e mulheres. E aí, quer dizer, um pouco antes dos anos 30, perdão. Mas aí que tem, assim, como grande foco a questão da educação, do mercado de trabalho, do voto, né? E as mulheres conseguem o voto lá na Constituição de 34, certo? E aí que começa a ser discutido em 32. Aí nos anos 60 a gente tem uma outra onda do feminismo, que vai ser uma onda feminista que vai reivindicar direitos reprodutivos, a educação, o trabalho novamente, a liberdade sexual. Só que, quem são essas mulheres que reivindicam esse tipo de feminismo? São mulheres brancas de classe média. E logo, se elas são mulheres brancas de classe média, as experiências delas são divergentes de mulheres negras, mulheres pobres, mulheres com outras demandas, tá? Aí a gente vai ter intelectuais feministas reivindicando que as suas pautas sejam atendidas, militantes, mulheres que compõem movimentos sociais. E quem são essas mulheres? São mulheres que vão compor o movimento social negro e o movimento social feminista, do movimento de mulheres. E aí, assim, ó, só que essa experiência vai trazer várias observações. A Cotirene, que é a escritora do livro O que é Interseccionalidade, por exemplo, e ela é assistente social, trabalha com temática como violência contra a mulher, trabalha com mulheres na situação de violência. Esse aqui é o livro que eu usei dela. Ela vai ler essas autoras norte-americanas e vai trazer um pouquinho para a gente, né? Eu digo norte-americanas porque esse conceito foi criado nos Estados Unidos, e vai dizer para a gente o que é a interseccionalidade, numa linguagem mais abrasileirada. E aí, assim, ela vai dizer que é uma sensibilidade analítica pensada por feministas negras, cujas experiências e reivindicações intelectuais eram inobservadas tanto pelo feminismo branco quanto pelo movimento antirracista, a rigor focado nos homens. Ou seja, nem o movimento de mulheres, nem o movimento negro conseguia atender às demandas das mulheres negras. Até hoje não dão conta, né? Existem grupos que se esforçam e outros não. Em um exemplo prático, nós temos aqui a Sueli Carneiro. Eu fiz questão de trazer as imagens dessas mulheres, porque às vezes a gente desconhece, né? Então, aí, assim, sabe da autora, sabe do texto, vê a imagem, diz que parece com você. Quem sabe você é a próxima intelectual está produzindo teoria aí, pensando na mudança do mundo. E aí, assim, ela vai dizer o seguinte: quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a pressão paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estão falando?
Ah, as mulheres são frágeis, as mulheres são sensíveis, mas para quem foi permitida essa fragilidade, sensibilidade? A mulher negra sempre foi vista como uma mulher forte, né? E assim, e que essa força, inclusive, chega a ser ter uma perspectiva assim prejudicial, porque você é tão forte que você tem dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar suas fragilidades, até porque também, a depender do contexto, se você demonstra, você sofre mais, se apanha mais, né? E aí, assim, nós fazemos parte desse grupo de mulheres que não foram reconhecidas como frágeis. É o que ela coloca. Fazemos parte de um grupo de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que entenderam nada quando somente disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Ou seja, essa reivindicação pelo trabalho que as feministas fazem, a gente estava reivindicando outra coisa e continua reivindicando, que são melhores condições de trabalho, né? São trabalhos que permitam ascensão social e que não é uma realidade para a maioria da população preta no Brasil. Então, a demanda é diferente, certo? E aí é uma fala da Sueli Carneiro, mas também temos a Lélia Gonzalez falando de algo parecido. E aí, assim, quando a gente pontua uma especificidade, vocês querem desunir o grupo, vocês são encrenqueiras, vocês são agressivas, que é o que Lélia Gonzalez vai colocar aqui, ó, de como ela foi vista como uma mulher agressiva, né? Lélia também é outra brasileira, filósofa, professora universitária, e com grande contribuição, coloca no Google o nome dela, vai achar muitos textos. E aí, assim, é que está criando caso, é que está atrapalhando a pauta, né? Vocês não se enquadram na nossa pauta. A gente precisa de uma pauta única, só que essa pauta única não nos representa, não nos representava e muitas vezes continua sem nos representar. Aí, assim, tá bom, esse é o caso de quando você está no grupo das mulheres. E no grupo dos homens? Como é que é? Mulheres negras são preteridas, né? Casar com a mulher branca é uma ascensão, é significado de ascensão social. É tipo assim, você ganhou um carro, né? Porque a mulher nessa situação ela é vista como um objeto de conquista. E assim, a mulher branca é aquele carro, né? Aquele carro Ferrari, e aí que vai mostrar que você ascendeu socialmente e que vai trazer, inclusive, fios de pele mais clara para você. Não é à toa que as mulheres negras são a maioria em condição de solidão e são a maioria de mãe solo. E hoje a gente sabe que o registro de nascimento não pode, né? A criança ficar sem o nome do pai. Rolam processos e tal, mas há algumas décadas aí, se a gente for olhar o número de mães negras que a criança só tem o nome do pai no registro é altíssima. Isso tem a ver com a história de racismo e também de uma questão de masculinidade tóxica, que isso é um assunto para um outro módulo, senão a gente não avança em relação à temática da interseccionalidade nesse momento, né? Porque eu preciso falar com vocês. Pode passar, por favor? E aí, gente, só que a gente não vai ficar só nisso, de mulher, gênero e raça, né? O mundo muda, avança, as pessoas reivindicam direitos, e aí vão surgir outras categorias, né? Tanto de análise como de pensar. Perdão, vou desligar aqui o WhatsApp. De pensar a mudança de postura. A gente observa, reflete, cria uma prática, reflete, não é para ficar só teorizando, né? Mas precisa mudar a postura. Aí a gente vai ter a questão de gênero, de raça, de classe, de nacionalidade, deficiência, sexualidade. Uma mulher com deficiência, ela tem demandas específicas, ela traz outras visões de mundo, outros olhares, que às vezes a gente não possui essa sensibilidade, sabe, para perceber. Uma mulher negra brasileira não é uma mulher negra norte-americana, não é uma mulher negra indiana, sabe? Tem lá as suas questões em comum. Não é uma mulher negra em Londres, tem suas questões em comum, voltadas à questão do racismo e ao do machismo, mas tem suas especificidades geográficas, tá? Então, o aluno que estuda ali no centro não é o aluno que estuda na Joerana, né? Tem essas diferenciações. Pode passar, por favor? E aí a Audre Lorde ela vai dizer
isso, né? De como a gente precisa reconhecer essa diferença da raça, da idade, do sexo. Ainda tem a questão geracional que eu não coloquei aqui, mas que também cabe, né? Uma mulher jovem, o que é uma mulher jovem no mercado de trabalho, o que é uma mulher idosa no mercado de trabalho, né? Quais são as chances na fila de emprego dessa mulher jovem, antenada com a tecnologia, suponhamos, e uma mulher mais velha à procura de trabalho? Quem são elas nessa fila, tá? E aí, assim, a Audre coloca que essas diferenças, elas não separam, a gente precisa ter outra percepção, que a diferença não separa a gente. O que separa a gente é a dificuldade de reconhecer que existem as diferenças. Por exemplo, quando eu estou na sala de aula, que eu digo que todos os meus alunos são iguais e que eu trato todos eles da mesma forma, em pé de igualdade, embora a minha intenção pareça ser uma boa intenção, na prática não é, porque eu não reconheço que tem diferenças, logo que a aprendizagem deve atender a essas especificidades, que temáticas diversas devem ser abordadas, e isso faz com que o meu aluno tenha um baixo desempenho escolar, porque já não basta outros espaços, ainda tem o espaço escolar para viver essa experiência. Isso pode fazer com que meu aluno tenha um baixo desempenho escolar e que a gente não consiga avançar muito, certo? Eu não vou ler todos os slides porque fica um pouco cansativo, mas quem tiver interesse pode pausar o vídeo e fazer a leitura tranquilamente, tá? Mas estou aí é, explicando, interpretando o que são essas citações. E aí, assim, mas Kali, parece até que é uma situação de acusação essa, dizer que a gente não contempla as diferenças, não é? Mas é uma dificuldade, né, nossa, e que tem a ver assim, também com a forma de ferramentas. Quais são as ferramentas que nós temos, que nós utilizamos para pensar essa diferença e contemplar essa diversidade, né? Considerar que esse sujeito é constituído de gênero, de raça, de classe, de condição geográfica, de sexualidade. A informação é um dos caminhos, mas é um dos. Teremos outros, né? E é preciso pensar nisso aí, porque realmente não desenvolvemos essas ferramentas. Por favor. E aí, assim, mas precisamos desenvolver. Precisamos aprender a aceitar e a conhecer novas interpretações, certo? E precisamos conseguir aplicar essas interpretações e levar isso para a sala de aula, né? Para quê? Para vamos falar, vamos ser assim mais, vou ser menos esperançosa para pensar na redução dos preconceitos, né? O ideal seria a eliminação. Mas a eliminação dos preconceitos demanda outras estruturas também e que isso leva a uma duração muito maior. Só que só caminhando se faz o caminho, né? Para uma escola mais inclusiva, uma escola diversa. E para relações também, onde a gente consiga conviver melhor com a outra pessoa e com suas diferenças. Pode passar, por favor. E aqui, acidente nas avenidas identitárias no ambiente escolar. Já comecei a falar um pouquinho da escola, mas a gente pode trazer alguns exemplos. Né? Eu trouxe aqui uma questão que tem sido muito polêmica recentemente, que é o tema da pobreza menstrual no Brasil. No estado da Bahia, não sei como vai ficar. Olívia Santana conseguiu aprovar um projeto de lei que diz que as escolas públicas devem ter, né, devem distribuir absorvente para suas estudantes, para as pessoas que menstruam. O governo atual vetou um projeto de lei que dizia que absorvente deveria ser distribuído em escolas públicas e para pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, pessoas em situação de rua. Porque parece algo simples, não é? Mas consideremos aí que várias doenças
É um tema de saúde pública. Então, a interseccionalidade ela vai servir para a gente pensar temáticas escolares, relações na escola, mas também pensar política pública, certo? Essa pessoa que menstrua, ela é negra e ela é pobre, certo? E aí, assim, nessa condição, se um projeto como esse é aprovado, nós temos aí atendimento de 3 categorias. Se o projeto desse é aprovado em escola, essa estudante que falta 45 dias ao ano, pessoal, uma estudante que falta 45 dias ao ano, porque menstrua e porque não tem condições de comprar absorvente. E o paninho, você sabe que tem o medo, né, do paninho vazar e de passar aquele constrangimento, porque, infelizmente, a sexualidade ainda é uma questão mal abordada nas escolas e nos espaços familiares. A menstruação ainda é vista como uma coisa que deve ser escondida, então, se a menina menstrua e suja a calça, é bullying, né, para o mês todo. E aí ela vai preferir ficar em casa se ela não tem um absorvente. Eu também ficaria, sinceramente. Né? Pensa em um adolescente que está aí na construção da sua autoestima. Fique em casa. E aí, 45 dias de aula perdidos, certo? E aí, assim, mas é um ou outro caso. Parece, mas não é. Aqui diz que 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas. E isso inclui falta de acesso a absorventes e a banheiros com sabonetes. Então parece pouca coisa, mas não é. É muito. 4 milhões de pessoas é muita coisa, tá? E aí, assim, mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. As meninas negras têm quase 3 vezes mais chances de viver nessas condições do que as brancas, e 37% delas moram em locais sem saneamento básico, comparado a 24% das brancas. Então, e aí, como é que a gente inclui, né, na conversa, no conteúdo escolar, uma temática como essa, e como é que a gente se relaciona com estudantes na adolescência, que o corpo está passando por transformações e que, inclusive, menstruam. Essa forma também tem a ver com o debate do que é interseccionalidade, por que ela deve ser trabalhada na escola, certo? No final do slide, na bibliografia, vocês podem checar a reportagem inteira, ver onde é que eu peguei essas coisas, mas a gente chega lá. Por favor, passa outro slide. E aí tem uma outra temática aí de grande resistência, né, das pessoas que está ligada à LGBTfobia, a fobia contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Quantos transexuais você conhece que terminaram o ensino médio? Me diga que você nunca viu um estudante gay, uma estudante lésbica sendo vítima, pelo menos, de violência psicológica na escola. Me conta quando o aluno que é maltratado na escola, que não vive a condição de bem-estar na escola, vai querer estar na escola. Qual a qualidade desse aluno na sala de aula? Se ele é um aluno que sabe que ele está no espaço que ele vai ser hostilizado. A sua mente ensinou o quê? Quando você está num ambiente que você não é bem tratado, você faz o quê? Você vai embora. Porque também não é fácil você resistir a você ser uma pessoa em um ambiente, ser uma lésbica, ser um gay, ser um transexual, e você ter uma sala que te hostiliza por causa da sua sexualidade, que acha que você tem que ficar dentro do armário. Eu já li reportagens de transexuais que terminaram o ensino médio com muita garra, assim, do tipo, deixa o som passar, desculpa. De transexuais que só iam ao banheiro quando os colegas estavam em sala, porque sabia que ir ao banheiro seria uma situação, viveria uma situação de violência, e no intervalo ficava na sala e lanchava na sala. E a única companhia que tinha era de pessoas que tinham curiosidade sobre como era a vida sexual de um transexual. Então, assim, essa pessoa foi muito guerreira de terminar o ensino médio e entrar na universidade. Ela foi muito guerreira. Mas muita gente não aguenta essa pressão e sai. Então, são temáticas
que são importantes de serem abordadas e de serem pensadas como é que é a estadia de meninas lésbicas, de jovens gays, de transexuais na escola, e quais são as abordagens que a gente precisa ter para que essas pessoas sejam respeitadas em sua diversidade e para que elas tenham acesso à educação. A educação tem que ser o direito de todas, de todos, de todes, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, um, um, o Disque 100, né? Comenta aí que 35,26% já sofreram violência psicológica na escola. Isso aqui é no número de chamadas, de 2.006 ligações feitas. E aí a psicológica é a menor, né? Porque também tem a violência física, 20,9%, tá? Tem aí outros casos. A violência sexual, mulheres lésbicas são violentadas porque tem aquela coisa, né, do estupro corretivo. Você é lésbica porque você não conheceu um homem de verdade. Então, é muito desumano pensar que a gente vive em ambientes que fecham os olhos para essas questões. Por favor, passa aí. E aqui nós temos outros dados, ó. Também, Universidade de São Paulo, Fundação Perseu Abramo, Unesco. Olha lá, ó. 60% dos professores não admite ter base para lidar com a diversidade sexual. Ok. Mas, poxa, a gente consegue sentar para fazer planejamento de aula, de diversos conteúdos, mas a gente não consegue sentar para pesquisar e pensar como é que a gente vai trabalhar com a questão da diversidade, sabe? Por que que a gente não consegue fazer esse tipo de coisa? 35% dos pais não gostariam que o filho estudasse como homossexual. Parece que é uma doença, parece que contamina, assim. 39% dos estudantes de sexo masculino não gostariam de ter um colega homossexual, tá? 86% da comunidade escolar, alunos, professores e pais, têm algum grau de homofobia. 3% deles afirmam que a escola foi o primeiro lugar onde sofreu discriminação. Os homossexuais e bissexuais declaram, 27% dos homossexuais e bissexuais declaram sofrer ou ter sofrido preconceito no ambiente escolar. Então, com dados altíssimos como esse, não dá para fechar os olhos para a realidade na questão de uma escola democrática, certo? Próximo, por favor. E aí, eu pesquisando para trazer coisas para vocês, me deparei com uma realidade que eu também não conhecia. Aqui, ó, o caso de pessoas com deficiência que são vítimas de abuso sexual. Tem muita gente que acredita que a educação sexual é um tema que não deve ser abordado na escola. A educação sexual deve ser abordada na escola como uma política pública, como uma política de proteção à infância, certo? Como uma prática que está no campo da interseccionalidade. Eu já vi, assim, já li notícias de meninas que a professora estava trabalhando em educação sexual na escola e ela levantou a mão e falou: peraí, mas isso aí que você falou, o meu pai faz comigo. E aí a gente tem aí declarado na sala de aula o caso de uma menina que sofre abuso sexual e que isso vai comprometer o desenvolvimento dela físico, emocional, educacional e que é preciso encaminhar para as instâncias superiores para tratar essa questão, né? De proteção a essa infância e de quem é esse violador, de quem é esse agressor. Mas não é se isso acontece com a menina sem deficiência, a menina com deficiência, a possibilidade disso acontecer é muito maior, porque a vulnerabilidade é maior, certo? A condição de vulnerabilidade é maior. E aí a gente tem aí, ó, violência bissexual, autismo e outras deficiências, tá? 3 vezes mais comum em homens com deficiência, 10 vezes mais comum em mulheres com deficiência, 4 vezes mais comum em crianças com deficiência. 90% dessas mulheres com deficiência sofrem algum tipo de abuso em algum momento da vida. Então, são muitas. É uma bola de neve assim que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e que são muitas questões para a gente pensar, porque essas pessoas elas vão para a escola e elas levam esse arsenal, né, essa história de vida que vai influenciar na forma como elas aprendem. E a gente está construindo pessoas para o mercado de trabalho, mas também para relações mais saudáveis, né, para a vida cidadã.
Pode passar, por favor. Então, aqui tem uma mensagem da Bell Hooks. É um grande desafio, viu? Buscar ter esse olhar interseccional, buscar estratégias interseccionais, mas o professor que abraça o desafio de se atualizar, ele tem uma capacidade maior de criar práticas pedagógicas que venham a envolver seus alunos, né? E, e isso vai ajudar eles a viverem melhor, a aprenderem mais, né? A levar a qualidade da escola, do ensino, mas também tem a ver aí com a questão de que aumentar essa capacidade de viver profunda e plenamente, de viver na sociedade mais justa, mais igualitária. Por favor, pode passar. E aqui é a bibliografia que eu usei, tá? Cotcherene, Carneiro, Hooks, Lorde, tá? Aqui algumas reportagens. E é isso, eu espero que vocês tenham tempo para conhecer mais, para repensar algumas práticas. Estou disponível aí na SEDUC, às quarta-feiras, para qualquer conversa, qualquer tipo de auxílio. E é isso. Grata pela atenção de vocês.